Correção de Física, página 252 e página 253. Na primeira questão, diz o seguinte: qual é a diferença entre massa e corpo? Então, a gente tem que a massa, ela é a característica do corpo, e o peso é uma força a qual todos os corpos que possuem massa estão sujeitos, mas que pode variar conforme a aceleração da gravidade local, ok? Então, massa é uma característica do corpo e o peso é uma força a qual todos os corpos que possuem massa são sujeitos, mas que podem variar conforme a aceleração da gravidade local. Questão 2. Temos dois objetos situados em diferentes planetas. O objeto 1, localização Mercúrio, gravidade 2,8 metros por segundo ao quadrado. Objeto 2, localização Terra, gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sabe-se que a massa do objeto 1 é 12 kg e a massa do objeto 2 é 10 kg. Sendo assim, responda item A. Qual é o peso do objeto 1 em Mercúrio? Então, a gente vai usar a fórmula peso igual a massa vezes a gravidade. Vou calcular o peso do objeto 1 em Mercúrio, sendo que a gravidade de Mercúrio é 3,8 metros por segundo ao quadrado. Então, substituindo, peso vai ser igual a 12, que é a massa, vezes 3,8, que é a aceleração da gravidade. 12 vezes 3,8 é igual a 45,6 Newton. Então, o peso do objeto 1 em Mercúrio é 45,6 newtons. Item B. Qual é o peso do objeto 2 na Terra? Então, vou calcular o peso do objeto 2 na Terra. A gravidade da Terra é 9,8. Então, usando a fórmula peso igual a massa vezes a gravidade, eu tenho que peso vai ser igual a 10, que é a massa, vezes a gravidade, que é 9,8. Então, o peso vai ser igual a 98 newtons. Vamos para o item C. Qual dos objetos em suas respectivas localizações encontra mais pesado? Se encontra mais pesado? O objeto 1 ou é o objeto 2? Então, o objeto 1, ele pesa 45,6 newtons lá em Mercúrio. E o objeto 2 pesa 98 newtons na Terra. Então, quem tem o maior peso vai ser o objeto que está na Terra, que é o objeto 2. Item D. Qual dos objetos tem maior massa? Então, aqui vai ser a maior massa. O objeto 1, a massa dele é 12 kg. O objeto 2, a massa dele é 10 kg. Então, quem tem maior massa vai ser o objeto 1. Item E. Se fossem trocados de planeta, os objetos continuariam com a mesma massa ou com o mesmo peso? Se eles fossem trocados de planeta, os objetos permaneceriam com a mesma massa, gente, porque a massa, independente da gravidade, ela continua a mesma. Então, se fossem trocados de planeta, os objetos continuariam com a mesma massa, mas eles teriam pesos diferentes por causa da mudança de gravidade, ok? Questão 3. Uma pedra, quando está na Terra, tem peso de 68 newtons, emitindo 10 metros por segundo ao quadrado a aceleração da gravidade na Terra. Calculem, item A, a massa da pedra em quilogramas na Terra. Então, eu tenho que calcular a massa, sendo que eu tenho o peso e eu tenho a gravidade, ok? Então, vou usar a formulazinha peso igual a massa vezes a gravidade. Vou substituir o peso, que é 68, que vai ser igual a massa, que eu não sei quem é, repito M, vezes 10, que é a gravidade. Então, fica 10M igual a 68. Fica 10M,
Fica assim, 10m igual a 68, ok? Aí, o M vai ficar sozinho no primeiro membro, né, ó. E o 10 vai passar dividindo 68. Então, M é igual a 68 dividido por 10. M vai ser igual a 6,8 quilogramas. Então, a massa vai ser 6,8 quilogramas. Item B. O peso da pedra na Lua, admitindo que a gravidade da Lua é 1,7 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração da gravidade desse astro. Ok? Admitindo isso, eu quero encontrar o peso desse objeto na Lua. Então, eu já tenho a massa que eu acabei de encontrar, que é 6,8. E eu tenho a gravidade, ok? Que é 1,7. Então, eu vou encontrar o peso. Pegando a fórmula peso igual a massa vezes a gravidade, substituindo, eu tenho que peso vai ser igual a massa, que é 6,8, vezes a gravidade, que é 1,7. Então, o peso vai ser igual a 11,56 newtons. Item C. A massa da pedra na Lua. A massa da pedra na Lua vai continuar a mesma, porque a massa não muda. Quando quando o objeto é exposto a uma gravidade diferente, a massa sempre continua a mesma. Questão 4. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo na Terra. Item A. Calcule a aceleração de um móvel de massa de 500 kg empurrado com uma força de 600 newtons. Então, o que é que eu tenho que descobrir aí nesse primeiro caso? Eu tenho uma força, né? Vamos tirar aqui só os dados. Eu tenho uma força de 600 newtons e eu tenho uma massa de 500 quilogramas, ok? E eu tenho que descobrir a aceleração desse móvel, ok? Então, se eu tenho que descobrir a aceleração, eu vou usar a formulazinha da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu tenho que a força é 600, tá? Força é 600, né? Eu tenho que a massa é 500, então, fica 500 A. Então, o 500 vai passar dividindo 600 para me encontrar o valor de A. Então, fica 600 sobre 500, que é 1,2. Então, a aceleração vai ser 1,2 metros por segundo ao quadrado. Item B. Calcule a força necessária para manter um patinador de massa de 70 kg com uma aceleração de 2,5 metros por segundo. Então, eu quero calcular a força. Então, vou usar novamente segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. A massa é 70 e a aceleração é 2,5. Então, força é igual a 70 vezes 2,5. Então, força vai ser igual a 175 newtons. Vamos para o item C. Calcule o peso na Terra de uma pessoa cuja massa é 82 kg. Lá no dado inicial, eu já tinha dado a gravidade. Então, eu tenho que a massa é 82 kg e que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que descobrir o peso desse objeto. Então, usa a fórmula peso é igual a massa. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Substituindo meus dados, eu tenho que peso é igual a 82 vezes 10. Então, peso vai ser igual a 820 newtons. Como ele quer o peso na Terra da pessoa, então a gente encontrou aí peso. É bem que é um P, tá, gente? P é igual a 820 newtons. Item D.
qual a massa de um corpo cujo peso é 960 newtons. Então, a gente vai encontrar a massa do corpo cujo peso é 960 newtons, sabendo que a gente já tinha um dado anterior da gravidade, que foi dado no início do enunciado da questão. Então, usando a fórmula peso igual a massa vezes a gravidade, eu vou substituir. Vai ficar 960 igual a m vezes 10. Então, vai ficar 10m igual a 960. Então, m é igual a 960 dividido por 10. Então, m é igual a 96 quilogramas. Então, a massa desse corpo é 96 quilogramas. O item é, sendo 1,6 metros por segundo a aceleração da gravidade na Lua, calcule o peso de um carro cuja massa é de 800 quilogramas. Então, usando novamente a fórmula peso é igual a massa vezes a gravidade, e substituindo, eu tenho que a massa é 800 e que a aceleração é 1,8. Então, peso é igual a 800 vezes 1,8. Peso vai ser igual a 1.280 newtons, ok? Item F. O peso do super-homem na Terra é 800 newtons, admitindo a aceleração da gravidade do planeta Krypton, onde ele nasceu, fosse 10 vezes maior que a gravidade da Terra, quanto o super-homem deveria engordar para que o seu peso na Terra fosse igual ao que ele possuía no planeta Krypton. Então, vamos lá. Eu tenho que o peso dele é de 800 quilogramas. O peso é de 800 newton, gente, perdão, peso de 800 newton. E a aceleração da gravidade, a questão não deu pra gente. Quando a questão não der a aceleração da gravidade, gente, a gente diz, tá? A gente usa gravidade sendo igual a 10, tá? Quando a questão não nos der a aceleração da gravidade, se for na Terra, a gente usa que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos que o peso na Terra vai ser igual a massa vezes a gravidade da Terra. Então, o peso é 800, a massa eu não sei quem é, e a gravidade da Terra é 10. Então, a massa vai ser igual a 800 dividido por 10. A massa do super-homem vai ser igual a 80 quilogramas, ok? Lembrando que a massa ela não muda quando exposta a gravidade diferente. Então, agora vamos descobrir o peso em Krypton, tá? Então, o peso em Krypton vai ser igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso em Krypton vai ser 80 vezes... lá em Krypton, a gravidade vai ser 10 vezes maior que a gravidade da Terra. Então, vai ser o quê? 10 vezes 10, tá? Então, 10 vezes 10, 100. Então, fica 80 vezes 100, que é igual a 8.000 newtons. Então, agora a gente vai fazer a subtração, tá bom? Para poder encontrar quantos quilos, né, ele deveria engordar para que o peso na Terra fosse igual ao que ele possuía em Krypton, tá? Então, nós temos que ele tem um peso de 8.000 newtons na Terra e sua massa deveria ser igual a quem? A 800. Então, isso significa que ele deverá engordar 720 quilogramas, ok? Então, finalizamos aqui, gente.